Se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos, não de medo, mas de amor. Pelo sinal de Santa Cruz, oramos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se um instante. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje, 8º domingo depois de Pentecostes, estamos fazendo a solenidade externa da festa do nosso patrono principal da administração apostólica, São João Maria Vianney. Foi ele quem disse certa vez: se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos, não de medo, mas de amor. Talvez ele nunca imaginou que toda a sua vida poderia ser resumida neste pensamento. Olhando para a vida deste patrono, somos tomados pela admiração e pelo amor. São João Maria Vianney nasceu em 8 de maio de 1786 em Dardilly. Seus pais eram pessoas simples, camponeses. E desde pequeno, São João Maria Vianney aprendeu a profissão dos pais. Foi tão dedicado à profissão que aos 17 anos ainda era analfabeto. De tão dedicado ao trabalho manual que ele era, não encontrava tempo para se dedicar aos estudos. Mas, com a ajuda da piedosa mãe, tinha aprendido de cor as orações que alimentavam a sua prática da santa religião. Desde sua infância, São João Maria Vianney gostava de passar horas diante de uma imagem da Virgem Maria fazendo oração. E isso o ajudou a que nele fosse despertado o chamado de Deus para a vocação. Porém, o contexto de sua época, especialmente do tempo em que sentiu o chamado à vocação, foi um contexto muito conturbado. Sua época sofria os efeitos da Revolução na França, quando o Estado quis se governar o clero pela Constituição Civil. Os padres que aceitaram para fugir da perseguição foram chamados de padres juramentados, ou seja, fizeram juramento de fidelidade ao governo. Mas os padres que não aceitaram eram duramente perseguidos e castigados. A família de São João Maria Vianney era uma das famílias que abrigava esses padres que eram verdadeiramente caçados pelo governo nessa perseguição. A família abrigava esses padres, dava-lhes um lugar às escondidas, onde eles pudessem celebrar. E assim, os fiéis permaneciam fiéis a Roma e ao Santo Padre, o Papa, por meio desses padres que eram perseguidos. Eles passavam escondidos pelas casas, administravam ali os sacramentos aos fiéis católicos. Daqui os senhores já podem perceber a ligação de São João Maria Vianney com o nosso clero naquele contexto da crise litúrgica na década de 60 até mais ou menos 90. Sofreu muito para dizer sim a Deus. Primeiro porque ele era, como disse, um daqueles que trabalhava em casa para manter a família. Foi nesse contexto que ele conseguiu fazer a sua primeira comunhão, e aos poucos foi crescendo cada vez mais a sua vocação sacerdotal. Aos 17 anos, ele se decidiu ser padre e dizia: se eu fosse padre, queria conquistar muitas almas a Deus. Nesse objetivo, sofreu muito, porque a sua vocação veio como uma cruz muito pesada, uma provação muito difícil, mas que Deus o ajudou a contornar. Sua formação foi deficiente. Imagina um jovem que aos 17 anos ainda é analfabeto. Aos poucos, aqueles conhecimentos culturais que eram dele deficientes foram sendo sanados pela ajuda de pessoas boas que Deus colocou na sua vida. Em primeiro lugar, o padre Dardilly, o pároco de Écoli, que o recebeu em sua casa paroquial e fez dali praticamente um seminário para São João Maria Vianney. O próprio padre o acompanhava e dava aulas em casa para suprir essa deficiência
intelectual de São João Maria Vianney. Reprovado nos estudos para entrar no seminário, aliás, para permanecer no seminário, foi expulso do seminário. O pároco tinha conseguido que ele entrasse com muita dificuldade. São João Maria Vianney se esforçou muito, mas mesmo assim foi reprovado. E assim, ele, aquele que hoje é venerado como patrono de todos os sacerdotes, foi expulso do seminário por insuficiência intelectual. E na verdade, não é que ele, São João Maria Vianney, fosse um burrinho, não, é porque ele tinha muita deficiência. E o tempo que ele teve de formação na casa do padre Balei não foi o suficiente para sanar todas essas deficiências. Ele conseguiu progredir nos estudos quando conseguiu, por exemplo, alguns livros em que as matérias do seminário estavam na sua língua, porque até então era tudo em latim. O bispo, vendo o número de seminaristas que estavam ali para prestar o exame, quando o bispo veio para aprovar os candidatos, depois ele foi recebido novamente no seminário, esforçou-se mais ainda, conseguiu progredir com esses livros na sua língua e finalmente chegou o dia da prova final com o bispo. E o bispo, quando foi para aprovar os candidatos para a ordenação sacerdotal, viu que São João Maria Vianney ainda tinha muitas deficiências intelectuais. Por isso perguntou ao responsável se São João Maria Vianney rezava. E a resposta do superior de São João Maria Vianney foi: ele é um anjo em oração. Então o bispo aprovou a sua ordenação sacerdotal, que aconteceu quando ele tinha 29 anos de idade. Ordenado, São João Maria Vianney dedicou-se ao serviço de Deus e das almas, mas com muitas provações ainda, que os senhores mesmos devem saber por experiência, que o mais visível no padre é o quê? A administração dos sacramentos, especialmente confissão e missa. Mas São João Maria Vianney, uma vez ordenado, foi proibido de atender confissões e de dirigir as almas, porque ele ainda continuava sendo julgado como alguém incapaz de dirigir as almas. Ele não teria capacidade de resolver os problemas de consciência que os penitentes iriam apresentar a ele. E ele, com muita humildade, recebeu essa proibição. Só 3 anos depois de ordenado, ainda hoje é costume, quando um padre é ordenado, ele já é ordenado, tem todos os poderes, pode fazer tudo. Só que confissão ele só pode atender quando o bispo permite. Para preservar um pouco o padre, porque senão os fiéis se aproveitam, entre aspas, do padre novo. Querem descarregar todos aqueles pecados cabeludos que estão escondidos no padre jovem, tadinho. Então, até hoje, a igreja, depois da ordenação, deixa o padre mais ou menos uma semana, um mês, sem poder atender confissões. Mas São João Maria Vianney passou 3 anos sem poder atender confissões, julgado incapaz. Apesar de tudo isso, foi muito humilde e depois de 3 anos ele foi enviado para uma pequena aldeia chamada Ars. Ali seria mais ou menos o lugar perfeito para ele ficar. Um lugar escondido, um lugar pequeno, só tinha cerca de 230 habitantes, imagine, e um lugar onde ele estava afastado das grandes multidões. Ali naquele lugar foi permitido a ele atender confissões. Detalhe, naquele lugar ninguém se confessava. Já é uma paróquia que estava entregue ao léu, estava entregue ao abandono há muitos anos. São João Maria Vianney viu nessa oportunidade aquilo que ele tanto pedia a Deus, a graça de salvar almas. Com certeza o clero nunca imaginou que aquela pequena paróquia se tornaria o centro das grandes peregrinações dos penitentes que viriam de toda a França e mesmo do mundo, não para buscar uma imagem milagrosa, um sinal maravilhoso da presença de Deus, mas simplesmente para se ajoelhar diante de um padrezinho julgado incapaz, sentar-se nos bancos duros de sua paróquia, pobres, para ouvir o catecismo daquele homem pobre. Ali, São João Maria Vianney
fundou o Instituto da Divina Providência para acolher jovens órfãos. Todos os dias visitavam uma casa, normalmente próximo ao almoço, que era o momento que as famílias estavam reunidas, e chegava, era como visita de médico, chegava, cumprimentava, abençoava a casa, abençoava os doentes que ali estivessem, conversava com todo mundo, mas nunca sentava e nunca ficava para a refeição. E assim, todos os dias, ele visitava uma casa de seus paroquianos. Visitava também os enfermos, os pobres, restaurou a igreja, organizou a vida paroquial, que estava praticamente abandonada, e a pequena aldeia, que vivia entregue aos prazeres mundanos, aos poucos foi não só convertida por São João Maria Vianney, que empregou todos os esforços para extirpar os vícios do território de sua paróquia, mas também tornou-se uma verdadeira paróquia. Todo o território tornou-se como uma extensão da igreja paroquial. Para isso ele usou muitos métodos interessantes, talvez não caibam mais nos dias de hoje. Mas, por exemplo, ele comprava a casa de prostíbulo e fechava, comprava os bares e fechava. Quando sabia que haveria uma grande festa na cidade, ele mandava alguém nos caminhos para receber os cantadores, os tocadores, e pagava o dobro para dali mesmo eles voltarem e não tocarem aquela festa. E assim, aos poucos, ele foi mudando o ar daquela sua paróquia. O demônio, é claro, não ficou feliz com as atitudes de São João Maria Vianney. Por isso, do púlpito, o santo bradava: o demônio rodeia um baile como um muro cerca um jardim. As pessoas que entram num salão de festa mundana deixam à porta o seu anjo da guarda, e o demônio substitui-o, de tal modo que há tantos demônios naquela festa quantas pessoas ali estão dançando. E assim, para combater as festas mundanas, ele construiu num altar lateral um altar para São João Batista, do qual ele era muito devoto. Por isso, na crisma, ele tinha assumido o nome de Batista, São João Maria Vianney Batista Vianney. E ele mandou escrever a inscrição sobre o arco do altar. O preço, a sua cabeça, foi o preço de uma dança. E assim todos os fiéis que viam o altar em honra de São João Batista e liam aquela inscrição, entendiam muito bem a reprovação do pároco a essas festas mundanas. E de fato acabaram-se essas festas naquele território. Assim ele venceu as festas mundanas e tornou-as uma grande paróquia. Aquele que foi expulso do seminário e considerado incapaz de dirigir as almas, tornou-se em pouco tempo o grande confessor, que passava até 16 horas por dia no confessionário. Uma penitência grande para a sua vida, uma cruz que ele carregava com amor. Um penitente chegava a passar até uma semana na fila para chegar aos pés de São João Maria Vianney. Aquela pequena aldeia viu-se inundada de peregrinos que vinham se confessar ou simplesmente assistir à Santa Missa ou o Catecismo do Santo. Grandes pregadores da época fizeram atos de humildade, juntando-se a esses peregrinos, sentando-se nos bancos duros daquela paróquia para ouvir um padrezinho de aldeia, para ouvir o catecismo na forma mais simples possível, mas também mais certa e mais verdadeira. De volta à capital, um médico que tinha ido, por curiosidade e até de modo incrédulo, visitar São João Maria Vianney, quando perguntaram o que ele viu lá, ele disse: "Eu vi Deus num homem", referindo-se a São João Maria Vianney. Conhecedor de suas limitações, embora ainda hoje muitas pessoas digam que São João Maria Vianney era um homem burrinho, que não tinha inteligência, se nós pegarmos, por exemplo, os sermões de São João Maria Vianney, nós percebemos com muita facilidade como ele colocava todo zelo, esmero, cuidado na preparação dos sermões. Não era como um sermão como esse aqui, um sermãozinho assim, que às vezes os senhores podem achar longo, difícil de entender. Eram sermões longos de verdade, páginas e mais páginas cheias da Sagrada Escritura, cheia de exposição da doutrina católica.
porque era por meio desses sermões que ele catequizava as pessoas que iam lá, às vezes, uma vez por ano, uma vez na vida. E essa única vez era o suficiente para converter os corações mais endurecidos. Ele dedicou-se, sobretudo, ao estudo, à oração, e assim nos deixou nos seus sermões um verdadeiro tesouro de sabedoria. São João Maria Vianney dizia que as nossas culpas são como um grão de areia, comparadas à grande montanha da misericórdia de Deus. E assim, ele animava os fiéis, os penitentes, afirmando que o bom Deus é mais rápido para perdoar o pecador arrependido do que uma mãe para arrancar o filho do meio do fogo. Para vencer as tentações, dizia o santo, 3 coisas são necessárias. Primeiro, contra a tentação é necessário a oração para nos esclarecer, os sacramentos para nos fortalecer e a vigilância para nos preservar. E assim, ele ensinava a devoção também a Nossa Senhora, dizendo que as tentações não têm nenhum poder sobre um cristão cujo coração é verdadeiramente dedicado à Virgem Maria. E dizia, voltemo-nos a Nossa Senhora com grande confiança e tenhamos a certeza de que, por mais miseráveis que possamos ser, ela sempre obterá a graça do arrependimento e a graça do perdão e, por fim, a nossa conversão. Caríssimos irmãos, celebrando essa solenidade em honra do nosso querido padroeiro, abrindo esse mês de agosto dedicado no Brasil às vocações, peçamos a São João Maria Vianney, especialmente, muitas vocações, muitas santas vocações. Em primeiro lugar, vocações sacerdotais, homens que se dediquem a um serviço de Deus no altar, especialmente do nosso meio, que Deus suscite muitos jovens com vocação ao seminário, com vocação ao sacerdócio, mas também que São João Maria Vianney nos dê muitas vocações religiosas, para que, espalhados pelo mundo, encantem o mundo com a beleza que um dia viveremos todos no céu. Que São João Maria Vianney também abençoe os nossos catequistas, abençoe os esposos, abençoe as famílias, faça de cada um de nós e das famílias aqui presentes uma pequena igreja doméstica, uma pequena ars, onde reina o amor, a caridade, onde se respira a conversão, o desejo de santidade e onde se busca constantemente sempre fazer a vontade de Deus. Após gastar-se totalmente no serviço de Deus, dos seus paroquianos, ele, que muitas vezes fugiu da própria paróquia, porque dizia ele, queria ir para o mosteiro para chorar sua pobre vida, mas sempre pego, digamos, em flagrante pelos fiéis e trazido à força e colocado de novo na casa paroquial, ele quis até o fim, depois de várias tentativas de fuga, quis cumprir até o fim o mandado que Nosso Senhor lhe deu. Servir a Deus assistindo aos seus paroquianos, dando a eles a ocasião constante de voltar sempre a Deus, de receber os sacramentos. Os seus últimos dias passaram na dor, no sofrimento, de tal modo que os seus últimos catecismos, no princípio ele era muito duro, muito difícil de ser ouvido, porque falava sobre as realidades mais duras, o inferno, o purgatório, a conversão, a dor, a mortificação, mas nos últimos anos só sabia falar sobre o amor e a caridade de Deus. E nos últimos dias não conseguia mais sequer falar, não conseguia emitir mais som nenhum, apenas chorava no púlpito e os seus paroquianos entendiam tudo o que ele queria falar. Morreu em 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Seus restos mortais descansam em Ars e são visitados por cerca de 450 mil peregrinos por ano. Em 1929, foi proclamado padroeiro dos párocos do mundo e em 1959, São João 23 o apresentou como modelo para todos os sacerdotes.
Que São João Maria Vianney proteja a nossa querida administração apostólica, abençoe o nosso oratório São José e nos dê muitas e santas vocações. Ajude os sacerdotes do mundo inteiro, os sacerdotes da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e especialmente os sacerdotes da nossa administração apostólica a salvar muitas almas que nos são confiadas pela Igreja e daqui um dia todos nós padres teremos que prestar contas a Deus. Nesse caminho rumo ao céu, São João Maria Vianney nos ajude e interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.